Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto, tendo em vista que nós estamos em uma vigília. Eu quero ler um texto que está no meu coração, Apocalipse, capítulo 5, tem um texto que nos motiva versículo 9. E o 10 diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem conhecida, é Bíblia, é o que está no meu coração, uma mensagem estimulativa após crise, ou durante crise. E quero pedir a vossa paciência e compreensão, tendo em vista que é uma vigília, eu não posso estender-me muito para não cansar os irmãos. Mas eu gostaria de tomar por base esse texto para trazer à nossa lembrança o peso da responsabilidade diante da linha do tempo que está sobre nós, sobre toda a geração do arrebatamento, segundo alguns eruditos. Quando nós observamos o contexto, veja que o que João recebe por revelação de Deus é algo muito importante acerca da liturgia e o contexto. E ele é muito claro no que diz. Mas antes de falar-lhes, eu quero agradecer ao pastor Josué, pastor Charlie, pastor Maia, por mais uma vez, já vão fazer quase 2 anos, e para mim é uma honra poder estar servindo a vocês. Quando nós observamos, obviamente, o contexto, se nós fizermos referência com o livro de Ezequiel, capítulo 28, os irmãos observam que Deus mostra a Ezequiel e Isaías algo eterno, uma revelação para combater a soberba. Deus abre o leque para mostrar a queda de Lúcifer, o anjo de luz, o aferidor de medidas. Quando nós lemos algum contexto, obviamente, com base em Ezequiel e Isaías, algum contexto teológico, alguma linha de pensamento, e quero citar, a verdade é que abre um pouco a nossa mente, pois quando a Bíblia, Ezequiel, fala de fulgurar, de pedras afogueadas, ou pedras fulgurantes, obviamente que se acreditam com a base que era o primeiro estágio da terra, a terra mineral, aonde as pedras preciosas viviam na superfície da terra, era vista a olhos nus. E só que esta terra havia uma classe criada por Deus, chamada anjos, e foram criados em um estado eterno. Se os irmãos observar o capítulo 28 de Ezequiel, versículo 18, salvo engano,
os irmãos vão ver falar de contaminaste os teus, plural, santuários. Implica-se a dizer, em algumas visões, que esta classe de anjo, e não um pouco, viviam habitando esta terra, entre essas pedras fulgurantes, com a única tarefa de adorar, de se dedicar à adoração a Deus, produzir adoração a Deus. E como aqui, exemplo, Vila Nova tem um templo sede, e quantas outras demais congregações, e independente do nome do templo, do tamanho destas congregações, elas são conhecidas como santuários, aonde existe 10, 20, 100 membros para adorar a Deus, é o fator principal. E uma vez por ano, por mês, o representante dessas congregações vem prestar conta dos seus santuários. Então é neste contexto litúrgico de organização que já existia. Só que a Bíblia fala, com base no contexto de Isaías 14, Ezequiel 28, que existia um ser intermediário que guardava, colhia este processo gerado nesta terra e conduzia a Deus, porque eles foram criados em um estado eterno, eles podiam subir e descer, mas ao monte santo de Deus, só um que era perfeito, chamado Lúcifer, e nele estava todo aquele contexto que era adoração a Deus. Então, todos aqueles santuários, o que eles geravam a Deus, Lúcifer tinha a responsabilidade de comparecer diante do monte santo de Deus e dedicar o que era vinha desta terra. Então diz o contexto que ele abria o coração, pois a Bíblia diz que ele guardava no coração, porque era perfeito desde o dia em que foi criado. Então quando chegava diante de Deus do monte santo, ele abria o coração e rasgava diante do trono e diante de Deus o que vinha da terra. E o que vinha, tu és digno de glória, de honra, de domínio, de majestade, de louvor, e toda a terra está cheia da tua glória. Então isto era um cotidiano que era diante de Deus. Porém, este fator chamado perfeição se corrompeu, a soberba. Lúcifer, o anjo de luz, se ensoberbeceu e começou a comercializar o que não era dele, ou seja, ele começou a contaminar os anjos a ponto de ludibriar uma terça parte dos anjos para a adoração ser a ele. Então, quando ele já estava com a terça parte dos anjos a seu favor, diz Isaías que ele pensou no coração, subirei, e só sobe quem está embaixo, subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele assim o fez, que vai diante de Deus, Deus já estava esperando e disse, tu eras perfeito desde o dia que foste criado, mas foi achada iniquidade em ti, por conta da multiplicação do teu comércio, e comércio é negociação. Então acendei um fogo dentro de você, e te atirarei humilhado para a terra, diante de todos aqueles que te veem. Então Lúcifer é atirado para a terra, para nunca mais voltar. Aquela parte, 2/3 que não se contaminaram de anjos, foram recolhidos a Deus, e os que caíram, os que levados por Lúcifer, foram já condenados, presos para o juízo eterno, sem direito à segunda chance, e Lúcifer também. Então veja que aí a terra ficou sem forma, porque com o deteriorar, as águas vieram, e a Bíblia diz que as trevas permaneceram sobre a face do abismo. Então não subia mais louvor nem adoração da terra. Deus não era mais adorado a partir desse princípio. Com o passar do tempo, vem o Gênesis, segundo esta linha que nós estudamos. Então o Gênesis vai aparecer, e o que é que o Gênesis diz? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e
a face, as trevas pairava sobre a face das águas, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, a terra estava totalmente deteriorada, sem subir mais adoração a Deus, e o Espírito Santo ficava chocando, talvez dizendo: ainda vai ter adoração aqui ainda vai ter adorador. Veja que Deus diz: haja separação entre a porção seca e as águas. Isso implica dizer que a terra já existia. Haja separação entre as águas e a porção seca. A porção seca, terra. A porção água, mares. Então Deus pega a porção seca e vai ornamentar. Se você ler Ezequiel, ele vai dizer que Lúcifer habitava no paraíso, no Éden também. Ou seja, então Deus vai decorar a terra, vai restaurar, para quê? Para vir um adorador. Então veja que tudo quanto Deus fez, a decoração, rios, fluentes, tudo foi em torno do homem, do adorador. E aí vem o capítulo do Gênesis que Deus fala no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o interessante é que façamos. Quando nós lemos Jó capítulo 33, versículo 4, Eliú no seu discurso, ele traz um entendimento. Ele diz: o Espírito de Deus me formou. Ele distingue: e o Todo-Poderoso me deu vida, me deu fôlego de vida. Então, partindo desse pressuposto, ele está dizendo que o Espírito Santo foi quem juntou toda a terra, juntou tudo, juntou todo o pormenor, botou as células, colocou articulações. Ele fez tão perfeito que ele diz: vou morar aqui, vou habitar dentro desse ser, que é perfeito. Quando nós analisamos a carta aos Hebreus no capítulo 2, o escritor aos Hebreus vai falar da materialidade de Cristo. Então ele diz: quem é o homem numa relação direta com a humanidade? O que é o homem para que te lembres deles, ou o filho do homem para que se importe com ele? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória. Então dá para perceber, dentro do entendimento racional, que os anjos foram criados num estado eterno, raro, e não tiveram chance outra. Mas Deus diz: eu vou fazer um homem um pouco menor, porque se ele errar, eu não desisto dele, eu vou dar segunda chance a ele. Então o homem foi feito um pouco menor. Depois que o Espírito Santo apronta e joga, vem Deus, sopra na narina do homem, e o homem agora se torna alma vivente, cheio do Espírito de Deus. Então veja que agora, como o homem não tinha um estado eterno, sim, ele não ia morrer nunca sem conhecer o pecado. Então agora ele também não foi criado no estado de subir e descer, mas era Deus que descia. Ou seja, todo dia tinha cultos, vigília do entardecer, e o homem adorava, Deus era adorado todos os dias. Agora a terra começou a adorar o homem. Agora aquela terra sem esperança, aonde habitava as trevas, agora sobre o louvor do Éden, sobre a adoração do Éden. Era tão gostoso que todas as tardes Deus descia e era adorado pelo ser humano. Aí vem Lúcifer e vai ludibriar o ser humano com o princípio que ele iniciou, de igualdade. Veja que ele quis subir e ser igual a Deus, e isso o derrubou. Então ele vai ludibriar o homem dizendo, através de Eva: no dia que vocês comer dessa árvore, vocês vão ser igual a ele, vão conhecer o bem e o mal. Então o princípio de igualdade aflora, e o homem quebra o protocolo e desobedece a Deus. Aí vem o pecado. Só que Deus não desiste do ser humano. A onisciência diz que Deus sabe tudo antes que aconteça, esse atributo. Então Deus viu que o homem errou, Deus sabia, mas mesmo assim ele não faltou no culto. Quando ele chegou para ser adorado, a igreja estava vazia, o homem estava escondido, estava fora da igreja, e ele começa a chamar: cadê você? Onde você está? Então o erro do homem não afastou Deus dele, ele se afastou de Deus. Então vem as sanções. Veja que Deus vai tratar um por um conforme a sua responsabilidade, e expulsa o homem do paraíso, e lacra com uma espada flamejante, e o homem agora não volta mais. Ele é expulso, mas veja que Deus não desistiu, lhe deu segunda chance. Você vai ver, mesmo fora do paraíso, Deus recebendo a oferta de Abel.
Você vai ver mesmo fora do paraíso, Deus falando com Caim, mesmo Caim ter cometido um homicídio. Então, quando a gente vai para o capítulo 6 do Gênesis, já não é mais um casal, já é uma geração. Isso levou anos. Aí Deus resolve vir para ver o comportamento. E o que fedia? O pecado, a santidade, a adoração, louvor não tinha mais. Então Deus resolve desistir do ser humano. Capítulo 6, versículo 3: não habitará o meu espírito para sempre com o homem, o espírito de vida, porque os seus anos serão de 120 anos, mas o Espírito Santo é o único elo que nos liga o nosso espírito a Deus. Sem ele não tem relacionamento. Então Deus automaticamente tira o espírito do homem, o Espírito Santo, que tinha o desejo e habitava no homem. Aí Deus diz: vou dar cabo dele, vou desistir dele. E vem o dilúvio. Mas no meio do dilúvio, Deus resolveu dar segunda chance ao homem. Porque veja que o texto chama graça. E a etimologia de graça é favor não merecido. E a epígrafe do capítulo 6 está generalizada, é geral. Ninguém merecia, mas por o amor da segunda chance, Deus a Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus disse: vou dar a segunda chance. 8 almas são livres. Veja que a terra é destruída de novo. As águas vêm e passam no nosso calendário cerca de 5 meses, prevalecendo sobre a terra. O mais alto monte, diz a Bíblia, foi coberto. Depois de 5 meses, as águas baixam. Aí Deus tira 8 almas da arca e tem a coragem de devolver tudo a ele. O que Adão perdeu, Deus deu a Noé de novo. Vocês têm direito de recomeçar. Encham a terra e eu vou fazer uma nova aliança de fidelidade. Toda vez que vocês chover, até a gente encher a boca de água, soprar, a cor do arco-íris aparece. É Deus dizendo: nunca mais eu vou desistir de vocês, nunca mais eu vou acabar como eu fiz. Então eles tiveram a segunda chance. Aí vamos para o capítulo 11. Aí agora é a geração de Noé. Aí a Bíblia vai falar de Nirode. Nirode, o líder daquela geração, quis ser famoso e disse: vamos ser famosos. Vamos elevar uma torre cujo cume toque os céus, para ninguém perder de vista. Então vem Deus e olha e diz: é má a intenção dessa geração. Então desobedecem. Ou seja, aí Deus vem a diversidade de línguas, e por esta diversidade de idioma se gerou povo, gente, tribo, raça e nação. Veja que era só um. Aí gerou da geração de Adão e da geração de Noé, veio povo. Agora, depois do capítulo 11, tribo, raça e nação, mas envolvida no pecado, sem adoração, tendo em vista que do capítulo 11 do Gênesis ao 12, há uma longevidade de dias, a ponto que a idolatria predominava, não se adorava a Deus, adorava os astros. Aí Deus resolve resgatar esse povo, essa tribo, essa gente que não tinha mais jeito, de Adão e Noé. Veja que o capítulo 12 é um novo recomeço. A geração, este povo, essa gente, essa nação, esses gentios são jogados para trás, e começa Deus a eleger um povo seu, diferente. Para quê? Para através dela resgatar este povo. Então vem Deus a Abraão e lhe faz uma promessa. Qual era a promessa? Através de você, Abraão, eu vou tornar bendita todas as famílias da terra. Ou seja, eu não vou desistir. Ainda vai ter adoração perfeita subindo daqui. Aí Adão acredita e aceita a proposta. Aí por meio de Abraão, Deus gera a Israel. Agora olha o que é que Deus faz para Israel. Não havia adoração. Aí Deus vai dar os parâmetros que havia antes de Adão, e em conceito de adoração. Veja que agora Deus vai dar sacerdote a Israel. Sacerdote o quê? Um intermediário. Era o homem que tinha o direito de reinterceder pelo povo, pegar toda a adoração de Israel uma vez no ano, apresentar o erro do povo a Deus de Israel, o dia da expiação, e ele intercedia pelo povo, e
Deus perdoava, aceitava o louvor de Israel e a glória descia. Então Deus dá uma veste sacerdotal. Ezequiel, a veste de Lúcifer tinha 9 pedras preciosas, a veste de Arão tinha 12, era maior para poder do que a de Lúcifer. Então Deus dá um lugar de adoração, um lugar com limite, porque Israel não estava pronto para se aproximar da glória. Então no máximo era 1000 metros que o povo ficava da arca, a arca por trás do véu. Só um homem levava a adoração a Deus uma vez por ano. Só um homem levava a adoração a Deus de Israel, e Deus recebia. Aí vem o pecado. Quando o pecado vem, ludibria Israel. Israel não adora mais como antes. Israel adora mais o templo do que o Deus do templo. Por isso que Deus usa Isaías, e Isaías entra dizendo: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus vai investir, e Israel não é mais o mesmo. Aí Deus resolve agora enviar quem? É aqui que João traz. Deus dá revelação a João. Veja que no capítulo 5, João é levado aos céus em Apocalipse, e quando ele chega no céu, havia uma dívida, havia uma cláusula impagável que estava na mão de Deus. A escritura com a nossa culpa, com a nossa dívida ajuizada, porque até aqui, veja que João diz no capítulo 5, no versículo 1, que quando ele chega no céu, vê um ser, um poderoso juiz sentado no trono, e na mão direita tinha uma escritura selada com 7 selos, escrita por dentro e por fora: a minha, a culpa tua e de toda a raça. Então ele vem um anjo dizendo: João, ninguém foi achado digno de abrir o livro, de ler o livro e de desatar seu selo. Aí ele bota o joelho no chão e começa a chorar. Qual é o motivo, João? Ninguém foi achado digno. Aí veja que de Adão até Malaquias, contando cerca de 60 gerações, que Deus foi dando segunda chance, mas o pecado, a morte e o inferno prevalecia. Aí Deus resolve dar o melhor. O que é que ele faz? No ventre de Maria é gerado Jesus, para combater, para resgatar estas vidas. Veja que a primeira coisa que quando Jesus aparece é rejeitado. Com 29 anos de esquecimento, quando ele começa a ser batizado por João e é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa no deserto é Lúcifer vai dar para tentar corrompê-lo. Promete o que não tinha, conduz ele ao lugar mais alto do templo e diz: está vendo este mundo, toda esta glória foi me dada. E foi, Adão entregou a ele. Eu vou dar tudo a você se você me adorar. Veja que ele já veio corrompendo. Aí Jesus na lata diz a ele: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nocauteou na hora. Então Jesus vai começar a restaurar Israel. Jesus veio para restaurar essa adoração, porque não havia mais. Lúcifer decepcionou, Adão decepcionou, Israel decepcionou. Então Jesus veio para o objetivo: restaurar Israel. Mas Israel não quis. Israel rejeitou, veio para o que ela seu, e os seus não receberam. Aí Jesus vai ser o quê? Taxado. Por quê? Agora vão fazer de tudo para eliminá-lo. O pecado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Era um homem sujeito como nós. Veja a resistência dele, por um motivo: cheio do Espírito Santo. Então por onde ele passava havia diferença. Porque no templo tinha tudo ritual, gente. É aqui o nosso perigo.
No templo em Jerusalém havia todos os rituais. Tinha o altar, tinha culto, tinha morte de animais, tinha oração, mas não tinha presença, não tinha glória, não tinha adoração perfeita. Então, quando Jesus começa com aquele grupo de ignorantes, ele vem trazendo a adoração perfeita, e isso incomoda Jerusalém. Então disseram: vamos eliminá-lo, vamos dar fim a ele. E fizeram de tudo para o eliminar. E ele vai a ponto de chegar à cruz. Mas antes dele ir à cruz, ele reúne os seus discípulos, referência para nós, e diz, capítulo 14 de João: eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vou voltar outra vez, e vou levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam. Outra coisa, eu não vou deixar vocês só. Eu vou rogar ao Pai. Lembra que eu disse que no Velho Testamento o Espírito Santo tinha saído e não habitava para sempre com o homem? Ele só vinha quando específico usava alguém e voltava. Ele não habitava com o homem por conta do pecado, porque a morte e o inferno prevalecia. Aí Jesus agora chama, reúne a igreja através dos discípulos e diz: eu vou rogar ao Pai. Rogar é mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Consolador. Para sempre Ele vai ficar com vocês. Então Jesus vai à cruz. Quando eles levam Jesus à cruz, era para tirar toda a esperança. A vergonha viria e ninguém ia lembrar mais de Jesus. Então, agora quando eles crucificam Jesus, Jesus vai à cruz a ponto de quererem que ele desistisse. Ele não desistiu. Então a coisa vai ser tão apertada que ele vai resistindo sem desistir. Vem a dor, a febre, a aflição, a pressão baixa, a morte vai chegando e ele não desiste. 3 horas da tarde ele diz: Pai, está consumado, está feito, tetelestai. Eles não devem mais nada, a dívida foi paga. Aí Mateus diz que quando ele grita, o véu se rasga, a mureta é quebrada e o caminho é aberto. Vai ter adoração de novo, vai ter adoração de novo. Terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele não vai aos céus. Primeiro ele vai restaurar um por um dos discípulos. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Reúne, reaviva, reanima e sobe aos céus. Quando ele chega no céu, João ainda estava chorando. Aí João diz o que a gente leu. João diz que viu um anjo, uma voz bradando para ele: João, precisa chorar mais não, João. Para de chorar. O que é que houve? Quando ele levanta a cabeça, ele diz que viu um ser como um cordeiro que tinha sido morto, mas reviveu. E ele vai para onde? Vai direto, sem conversa, sem arrudeio. Ele vai direto para o que estava sentado no trono e pega a escrita que estava na mão dele, que ninguém tinha sido digno. Quando ele pega a escrita, os 4 seres viventes, os 24 anciões que assistem diante do trono, dobraram o joelho e começaram a dizer: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Aí o que é que faz? Aparece um hino novo, nunca nem cantado por Lúcifer, nem cantado por Adão, nem cantado por Israel. Um hino novo que os gentios iam a cantar, e o novo cântico é ouvido por eles, e diziam: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou, resgatou
separou para Deus povo de língua, raça, tribo e nação, e os fez sacerdote. Ou seja, agora nós somos sacerdote. Agora a gente tem o dever de adorar. Não tem mais intermediário, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. A gente tem a honra e o dever de adorar. Agora olha que coisa linda, João diz: no princípio com Lúcifer, adoração só entre as pedras afogueadas. Adão, adoração só no Éden. Israel, só Jerusalém. Aí agora não. Aí João vai escrevendo dizendo: então eu ouvi vozes de anjos cantando esse hino, milhares de milhares, milhões de milhões. Então surgiu voz de adoração da terra, de debaixo da terra, do céu, do mar, do ar, do universo. Aonde tinha fôlego de vida, estava subindo adoração, estava subindo adoração, estava subindo adoração, estava subindo adoração. Veja o que foi investido em nós. 10 dias partindo de um pressuposto: comemoração, recepção. Depois de 10 dias, fez 50 dias da Páscoa até aqui. E 50 no grego é Pentecoste. E o que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. Enquanto a festa do Pentecoste, Jesus entrou de uma vez por todas no santuário. O véu foi rasgado. Ele senta à direita do Pai. E quando senta diz: Pai, eu quero te pedir um negócio, Pai. Eu prometi a eles, mesmo que a tua resposta seja não, eu vou pedir. Diga, filho, derrama o Espírito Santo para eles. E é para sempre, Pai, para sempre. É agora, filho. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse línguas repartidas como de fogo. Aí Paulo zomba e diz: aonde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Cai o Espírito Santo só para judeus. Atos dos Apóstolos era judeus, helenista ou não, mas judeus. Pedro, João não acreditava que essa raça, esse povinho chamado gentio, ia entrar no pacote de adoração. Aí Deus diz: Pedro, levanta e come. Nunca coloquei nada imundo na minha boca. Pedro, não chame imundo que eu já purifiquei. Vai na casa de Cornélio, o gentil, e fala de Jesus para ele. Pedro chega, a primeira coisa que Pedro fala não é Pai do Senhor, porque Cornélio era gentil. Ele diz: você sabe que a minha lei não permite estar aqui e nem eu falar com você, mas Deus mandou eu vir falar com você de Jesus. Enquanto ele estava falando, a casa de Cornélio foi cheia. Quem estava fora foi cheio, quem estava dentro foi cheio do Espírito Santo. E agora o inferno não ia mais vencer. O inferno quebrou todas as alianças de Adão até Malaquias. Mas agora é no sangue de Jesus. Agora a aliança de Deus com os gentios é eterna. Nada vai nos separar. Os gentios sacudiram o Oriente Médio, cheios da glória. Os gentios sacudiram a Europa.
Os gentios sacudiram a África, os gentios sacudiram o Brasil. Quem diria que o Brasil se tornaria a maior nação pentecostal em adoração a Deus? Paulo disse aos gentios de Roma: cuidado para não fazer como Israel. Israel foi endurecido em parte para vocês entrar. Ou seja, Deus meteu ciúme em Israel. Como por exemplo, Israel se achava tão amado que não acreditava que Deus iria amar outro povo. Ou seja, é aquela coisa, você namorar uma mulher bonita, ou você namorar